você tem que ter esse planejamento e você tem que abrir mão desse espaço que você ia estar vendo TV, desse espaço que você ia estar com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe, saindo com os amigos, com a sua esposa, vendo Netflix. Você tem que abrir mão desse espaço. Crie o setup perfeito. Eu já falei disso aqui, de conhecer os pontos fracos e trabalhar neles, tá? Mas, quando eu digo setup, eu quero dizer num âmbito externo, tá? Aqui, quando a gente fala de conheça os pontos fracos e trabalhe neles, são os pontos fracos internos. Aqui são seus medos, as suas dores, as suas dificuldades internas. Quando eu falo para ajustar o setup, criar o setup perfeito, aí ele tem conexão com esse assunto que eu tô dizendo aqui, ó. Crie e trabalhe o seu corpo, por exemplo, né? A questão de acordar cedo. Aqui eu tô falando de externo. E aí, cara, isso aqui tem muito a ver com o próximo assunto aqui, apoio familiar. Eu já vou fazer o link, tá? O que é um setup externo? Aqui, por exemplo, é você falar, se você mora com mãe e pai, né? Você fala para eles que você vai estudar. Que você tem um momento, um horário de estudo que você vai se dedicar e que você não pode ser interrompido naquele horário. Tá? Se você tem alguma dificuldade com isso, com mãe e pai, né? Eu tinha dificuldade com isso quando eu comecei. Se você tem esposa, tem filhos, faz aquele acordo com o mozão, né? Ô mozão, olha só, expõe os planos, né? Tô pensando em fazer um novo planejamento, eu tô pensando em estudar programação, tá? Tô pensando em estudar tal assunto, por causa disso, disso e disso. Então eu preciso que neste horário, o que tu acha desse horário? Pode ser? Então eu preciso que dê uma seguradinha nas crianças, tá? Filho, olha, o pai vai estudar agora. Então, filha, pai vai estudar agora. Dá uma brincada aí com o seu irmãozinho, com a sua irmãzinha, né? Então, você tem que ter esse planejamento e você tem que abrir mão desse espaço que você ia estar vendo TV, desse espaço que você ia estar com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe, saindo com os amigos, com a sua esposa, vendo Netflix. Você tem que abrir mão desse espaço, né? Se você trabalha fora, por exemplo, para ter esse setup. Tá? Então, o planejamento familiar é muito importante no seu setup, tá? Agora, outra coisa é planeje o seu dia, sua semana, tá? E aqui tem a ver com o que eu disse. O exercício físico, como você vai acordar? Que horas você vai acordar? Acordar, qual é a minha rotina, particularmente, tá? Eu acordo, faço exercício, depois eu trabalho, almoço, tiro 1 hora de sono, trabalho, tá? E aí aqui nesse trabalho tem live, vou fazer aula, vou fazer um vídeo pro YouTube, 1 hora de Netflix antes de dormir, eu leio mais ou menos 30 minutos e vou dormir, tá? Essa é a minha rotina, é isso que eu faço todos os dias, essa é a minha rotina. Claro que uma coisa ou outra ali muda, mas eu já tenho em mente, esse o meu setup. Entende? E eu demorei para chegar nisso, eu testei várias coisas. E aí, aqui tem uma outra questão aqui, ó, quando a gente fala de setup também, relacionado a isso, que é o seguinte, gente. Teste, teste e teste, tá? Não adianta você pegar isso aqui que eu faço e adaptar para o seu cenário, tá? Você tem que pegar isso aqui como inspiração, tá? Tenta adaptar, pode até tentar, mas muda conforme for a sua necessidade ou conforme os seus objetivos. Isso aqui eu demorei anos para chegar nesse setup e até hoje eu tenho certa dificuldade para fazer tudo isso ao longo do dia, tá? Embora eu já tenha tudo isso na minha mente.